Sua inclusão, aqui as perguntas realmente importam. Olá! O nosso papo de hoje tem um objetivo bem claro: pegar aquele juridiquês todo, aquela complexidade das leis de educação especial aqui no Brasil e transformar num guia prático, direto ao ponto, para as famílias. A ideia é descomplicar o que é direito e, principalmente, como fazer ele valer. Vamos nessa? E para começar, vamos direto para aquela pergunta que, olha, tira o sono de muita gente. É uma dúvida que gera uma angústia enorme, mas que, felizmente, tem uma resposta bem clara na lei. A resposta é essa aí, um sonoro não. E não é um não da boca para fora, viu? É um não categórico, com todas as letras da lei. Nenhuma escola, seja ela pública ou particular, pode de jeito nenhum negar a matrícula de um estudante por causa de uma deficiência. Isso não é uma sugestão, é lei. E para garantir que esse não seja sempre respeitado, a gente montou um verdadeiro manual de ação. Nós vamos passar pelos direitos fundamentais, entender direitinho as obrigações das escolas públicas e também das particulares, seguir um guia prático para a hora da matrícula, saber exatamente o que fazer se houver uma recusa e, no final, a gente vai encarar a diferença entre o que a lei diz e o que acontece na vida real. Então vamos lá, começando pela base de tudo. Pensa assim: existe um verdadeiro escudo legal que protege o direito à educação inclusiva. E conhecer esse escudo é o primeiro e mais importante passo para defender esses direitos. E olha, não se trata de uma única leizinha perdida, não. É um conjunto bem forte de normas. Começa lá em cima, na nossa Constituição Federal. Aí vem a LDB, que é a lei que manda na educação do país, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e para fechar com chave de ouro, a Lei Brasileira de Inclusão. Juntas, elas formam uma base sólida para garantir educação para todo mundo, sem exceção. Para a gente ter uma ideia da seriedade disso, dá uma olhada no que a lei diz. Ela não só proíbe a recusa, ela vai além, ela classifica isso como crime. O ponto aqui é que discriminar no acesso à educação não é só errado, tem consequência penal e bem séria para quem comete. Certo. Agora vamos focar em como isso funciona na rede pública de ensino. Aqui, a responsabilidade do Estado não é uma escolha, é um dever. Um dever que não dá para evitar. Um dos pilares da inclusão na rede pública é o AEE, o Atendimento Educacional Especializado. E aqui, gente, é muito importante entender uma coisa. A AEE não é aula de reforço, tá? É um serviço técnico feito por especialistas para identificar e derrubar as barreiras que atrapalham a aprendizagem. E tem que ser sempre de graça, geralmente no turno contrário ao da aula regular. Além do AEE, o dever do Estado também inclui garantir que os currículos e os materiais sejam adaptados, que os professores tenham a formação certa para isso e, um ponto super importante, garantir prioridade na matrícula em creches e escolas da rede pública para crianças com deficiência. Ok, isso na pública. Mas e as escolas particulares? E muita gente pensa que a regra é outra, que a história muda. Mas a verdade é uma só. A obrigação de incluir é exatamente a mesma, não tem exceção. E aqui a gente entra, talvez, no mito mais prejudicial e, infelizmente, mais comum que as famílias encontram por aí. Aquela ideia de que os custos da inclusão como professor de apoio, por exemplo, podem ser cobrados a mais na mensalidade. Pois é, mas a lei é explícita em derrubar esse mito. A Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, proíbe com todas as letras a cobrança de qualquer taxa extra. O custo de um profissional de apoio ou de um material adaptado tem que ser incluído nos custos gerais da escola, como qualquer outra despesa que ela tenha. Então, só para não deixar nenhuma dúvida mesmo, o valor adicional que uma escola particular pode cobrar na matrícula, na mensalidade ou por qualquer serviço de apoio para um aluno com deficiência é exatamente este aqui, 0, nadinha. Resumindo a história, quando a gente coloca lado a lado as obrigações essenciais, como fornecer o apoio necessário, garantir o acesso e não cobrar nenhuma taxa extra, são idênticas. A lei não faz essa distinção entre escola pública e particular quando o assunto são esses direitos fundamentais. Ok, com os direitos todos na mesa, vamos para a parte prática. Como é que a gente transforma esse conhecimento todo em ação? Esse aqui é o seu manual para um processo de matrícula mais tranquilo. Na hora da matrícula, a escola vai pedir os documentos de sempre: identidade, certidão de nascimento, comprovante de residência, o básico. Mas atenção para um detalhe que faz toda a diferença. A escola não pode exigir um laudo médico como condição para fazer a matrícula. A falta do laudo não pode, de jeito nenhum, impedir a inscrição do aluno.
Certo. E depois que a matrícula está feita, o que acontece? O processo tem uma estrutura. Primeiro, a vaga é garantida. Depois, a própria equipe da escola faz o que a gente chama de estudo de caso, para entender as necessidades do estudante. E só a partir daí, junto com a família, ela cria um plano de atendimento educacional especializado, o PAEE. Agora, a gente chega no ponto mais crítico do nosso manual: as contramedidas. O que fazer quando, mesmo com a lei sendo tão clara, a escola simplesmente bate o pé e diz não? Existe um plano de ação, um passo a passo bem direto. Primeiro, peça para a escola formalizar essa recusa por escrito. Com esse documento em mãos, ou mesmo sem ele, vá até a delegacia e registre um boletim de ocorrência, porque, como a gente viu, isso é crime. Em seguida, acione a Secretaria de Educação e, se precisar, notifique o Ministério Público. E por que esse plano de ação costuma funcionar? Porque as consequências para quem discrimina são bem graves. A lei prevê não só uma multa, mas também pena de prisão de 2 a 5 anos para o gestor responsável. Isso deixa claro que incluir não é um favor, é uma obrigação legal muito séria. Para a gente ir finalizando, é preciso ser realista. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo sobre inclusão, mas a gente sabe que existe uma distância às vezes bem grande entre o que está no papel e a prática do dia a dia. Esse quadro aqui ilustra bem esse desafio. De um lado, a lei no papel, que garante a inclusão, que exige recursos. Do outro, a realidade, onde recusas ilegais ainda acontecem, onde falta verba, falta formação de professores, falta infraestrutura. Reconhecer essa distância é o primeiro passo da luta. E é exatamente por isso que conversas como esta são tão importantes. No fim das contas, a maior ferramenta que uma família tem é a informação. O conhecimento da lei transforma a frustração em ação e a incerteza em poder para exigir o que é de direito. E a gente termina com essa reflexão no ar. Se a nossa legislação é tão boa, tão protetora, por que, na prática, a educação inclusiva ainda é uma batalha diária para tantas famílias? A resposta para essa pergunta é o que vai definir os próximos passos dessa jornada para todos nós, como sociedade. Tarso Inclusão, aqui as perguntas realmente importam.